H-A-W-A, H-A-W-A, there ain't no other place like this island. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Tô aqui tirando um pó do meu canal, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, mas eu já tinha um tempo que eu tava querendo voltar e gravar alguns materiais pra vocês sobre o meu intercâmbio, principalmente, que já aconteceu há um tempo. Já tem mais de um ano que eu tô no Brasil, mas tem muitas histórias, tem muitas coisas que aconteceram. Depois de Nova York, que foram os últimos vídeos que eu gravei, eu morei em Atlanta e também no Havaí, é por isso que eu tô aqui toda havaiana. Porque pra voltar a falar desse assunto, eu vou falar de nada menos, nada mais que o lugar mais especial do mundo pra mim, o Havaí. E eu decidi trazer esse vídeo porque o meu vídeo sobre Nova York, que eu vou colocar aqui em algum lugar, se você não assistiu, sobre vantagens e desvantagens de morar em Nova York, faz bastante sucesso aqui no meu canal. E então eu decidi trazer sobre o Havaí, vantagens e desvantagens de morar no Havaí. Então, se você tem curiosidade, se aparecer uma família, se você tá procurando pra ser au pair e aparecer alguma família do Havaí, ou se você só tem curiosidade sobre a ilha mesmo, fica aqui comigo e assiste esse vídeo. Então vamos lá, vamos começar com as desvantagens. Pra mim foi muito difícil escolher desvantagens, porque o Havaí pra mim é perfeito. Mas brincadeiras à parte, assim como todo lugar, o Havaí tem suas desvantagens, sim. E eu vou começar falando sobre o custo de vida. Primeira desvantagem, custo de vida. Bom, no Havaí, as coisas são muito caras. Mas pra mim, por exemplo, que morei em Nova York, eu não via tanta diferença, mas é mais caro do que lá, sim. E o que acontece? A ilha não é autossuficiente, então as coisas que vêm da ilha, ou melhor, as coisas que você compra na ilha vêm da island, ou melhor, do continente. Então as coisas têm que vir do continente e é por isso que acaba sendo caro, por causa de todo o transporte e tudo mais. E já a nível de curiosidade, quando eu cheguei lá, eu tive que, num dos cluster meetings que a gente teve, nós aprendemos sobre sobrevivência, não lembro direito qual era o tema, mas era caso acontecesse algum evento, alguma coisa na ilha, terremoto, tsunami, essas coisas, e Deus me livre, mas uma ilha é vulnerável, poderia demorar até 15 dias para chegar socorro na ilha, porque as coisas são trazidas do continente. Mas eu juro que eu moraria e morreria na ilha feliz, porque eu amo o Havaí. Tudo bem. Segunda desvantagem de ser au pair no Havaí são os estudos. Gente, quando eu mudei pra lá, eu já tinha concluído todos os meus créditos necessários em Atlanta. E um dia eu vou contar essa história aqui no canal, porque é muito importante. Mas, então eu fui pra lá, eu já tinha terminado os meus estudos, então não precisei estudar. Porém, eu fiz uma pesquisa antes de fazer esse vídeo e conversei com as minhas amigas de lá. E sim, estudar lá é mais difícil, é bem mais limitado as opções, por ser uma ilha você não tem muito o que fazer. E é muito caro, e enfim, é mais caro do que a família paga pra você estudar. E não tem muitas opções, pelo que as minhas amigas me disseram. Então, essa sim, é sim uma desvantagem de estar no Havaí quando você vai ser au pair, porque nós temos que estudar. É um requisito do programa e lá não é tão legal assim pra estudar. Ainda bem que eu já tinha terminado os meus créditos. E a terceira desvantagem de morar no Havaí são as viagens. Bom, o que eu quis dizer com viagens? Como você tá lá no Havaí, o Havaí tá lá no meio do Pacífico. Se você olhar um mapinha, você vai ver que o Havaí tá lá no meio do Pacífico. Então, para você conhecer outros lugares, assim como eu, quando estive em Nova York, pude visitar Boston, pude visitar Washington DC, quando fui para Atlanta, visitei Orlando 2 vezes, enfim. Você estando no continente, você tem mais chances de visitar outros lugares e às vezes não precisa nem pegar avião, você pode ir de carro. Eu fui para Orlando de carro das 2 vezes. E entre outros lugares que você pode visitar. E no Havaí você tem chances, até para conhecer outras ilhas, você tem que usar avião, não dá para ir de barco. Eu achava, antes de sonhar com o Havaí, que essa era uma opção, não achava que as ilhas eram tão distantes umas das outras, mas não, você tem que ir de avião para visitar outra ilha e outros lugares. E eu acho que eu me recorde, acho que dá umas 4 horas ou mais do Havaí até Los Angeles, que é o lugar do continente mais próximo quando você faz lá as milhas. O Los Angeles é mais perto do Havaí de qualquer outro lugar dos Estados Unidos e do mundo. Então é isso, viagens
Não, é também uma desvantagem. Mas é possível sim viajar para outros lugares, tá? Não é por isso que você não vai. Algumas escolas, elas fazem essas viagens, elas oferecem viagens para outros estados. Duas amigas minhas fizeram isso também. Então elas foram para Utah e não lembro qual é o outro estado. Amigas, por favor, deixe aqui nos comentários para as pessoas saberem. Mas elas viajaram, então é sim possível. Eu fui pra Califórnia, na verdade fiz uma road trip, fui pra Califórnia, Las Vegas, enfim. Então é possível viajar sim, mas é mais difícil. E a quarta desvantagem de morar no Havaí é o trânsito, e já vou incluir aqui o transporte. Então, gente, é uma ilha, é razoavelmente uma pequena porção de terra. Então, quando tem, assim, muitos visitantes, muita gente, o trânsito no Havaí pode ser complicado, principalmente nas rodovias. E quando você é morador, quando você mora lá, igual eu estava lá de au pair, então eu dirigia muito pela ilha, às vezes o trânsito parava assim na rodovia. Nada que se compare a São Paulo, né? E nem a Atlanta, porque Atlanta também o trânsito é louco. Mas tem sim um pouco de trânsito. E transportes eu já incluo também, porque se você vai para uma família que não tem carro, pode dificultar sua vida. Apesar que o sistema público lá funciona, uma outra amiga minha, Manu, ela pesquisou bastante sobre isso e ela viu que o Havaí, que o transporte funciona, ônibus, ela inclusive se locomovia por lá através de ônibus. É óbvio que demora mais para você ir de um lugar para o outro, enfim, mas pelo que eu me lembre, o transporte, o sistema de transporte lá é eficiente. Mas é uma desvantagem se você não tiver carro para dirigir. E graças a Deus que a minha família me ofereceu carro, então eu ia de carro para tudo quanto era canto naquela ilha. E agora vamos falar das coisas boas de se morar no Havaí, não é mesmo? Essa é a minha parte favorita de falar, porque eu amo Havaí, como eu já falei 1000 vezes, como vocês podem ver aqui no meu quarto, tem muitas decorações, tem Havaí ali, tem Havaí aqui, Havaí ali, enfim. É o lugar mais especial desse mundo, gente, eu amo demais o Havaí. Primeira vantagem de se morar no Havaí é a oportunidade única que você tem de conhecer e morar num lugar como o Havaí. É um lugar maravilhoso, é realmente paradisíaco. Hoje em dia parece até que o Havaí tá mais em evidência. Tem alguns filmes. Acabou de sair um filme na Netflix que vai mostrar a minha ilha, o Arro, que é onde eu morei. Então realmente é um paraíso, é coisa linda demais. E o Havaí, como eu já disse anteriormente, é caro. Você ir como turista, como visitante, você vai gastar bastante. E eu, por morar no Havaí, ter uma casa, ter carro, ter tudo isso, eu pude desfrutar de todas aquelas maravilhas, de morar na praia, de curtir toda aquela ilha. E foi uma oportunidade única que eu vou trazer pro meu coração para sempre. Então eu conto isso com uma vantagem sim de ser au pair. Seria au pair novamente, com certeza. Moraria no Havaí os 2 anos, com certeza, porque é um lugar realmente apaixonante. Segunda vantagem de morar no Havaí é a cultura havaiana. Gente, a cultura havaiana é tudo pra mim. É lindo demais você conhecer. E assim, gente, eu não coloquei isso na desvantagem, mas você pode tirar suas próprias conclusões quanto a isso. O Havaí é muito Havaí. A cultura havaiana é diferente da cultura americana. Se você sonha em ser au pair e conhecer a cultura americana que você vê em filmes e tudo mais, não vá para o Havaí, porque lá no Havaí você vai encontrar Estados Unidos, sim, porque é um estado americano, mas ao mesmo tempo eles são muito apegados à cultura deles, então você vai ver língua havaiana por todo lado, você vai ver toda aquela mistura também de culturas, porque tem muita gente da Ásia no Havaí, na verdade tem gente do mundo inteiro lá, é um lugar muito diversificado culturalmente, mas eles são muito apegados à cultura, você vê os locais falando, você vê aquelas pessoas que são locais, as tatuagens, tudo aquilo que você assistiu, se você assistiu Moana, sabe? Você vai ver que é muito assim, e eu me apaixonei demais por essa cultura. Eu queria poder ter mais tempo de aprender a dançar hula e poder aprender a língua havaiana, porque é lindo demais. Então, essa considero uma vantagem, você conhecer uma nova cultura dentro do programa dos Estados Unidos. Como eu já tinha passado por outros estados, eu já tinha tido esse contato com a cultura mais americana. E aí eu fui pro Havaí e tive esse contato com a cultura havaiana, então eu voltei muito mais enriquecida culturalmente. Então isso é uma vantagem pra mim. Outra vantagem de se morar no Havaí é o melhor dos dois mundos. Porque você vai morar numa ilha onde tem praia, onde tem trilhas, onde tem montanhas, natureza, você vai ter tudo que é de bom, mas ao mesmo tempo você não vai perder nada que é da cidade, porque onde eu morava em Honolulu, que é a capital de Oahu,
E Honolulu tem tudo. O Waikiki, que é o bairro mais famoso de lá, você vai encontrar shoppings e restaurantes e lojas chiquérrimas e você não vai perder nada. Você tem cinema, eu fui bastante no cinema também lá. Você vai encontrar de tudo lá. Você não vai perder nada de mais urbano, eu diria, sabe? E ao mesmo tempo você tem a natureza, então você pode escolher. Outra vantagem que eu posso já colocar, incluir aqui, é que você nunca vai ficar sem nada pra fazer. Apesar de que eu já ouvi meninas, na época que eu era au pair, uma menina reclamava que não tinha muito o que fazer. Mas eu, sinceramente, não entendo como. Ela era até de outra nacionalidade, não lembro de onde. Mas, enfim, eu, particularmente, acho que o Havaí, se tem um lugar nos Estados Unidos que não dá pra ficar sem nada pra fazer, é o Havaí. E a quarta e última vantagem que eu vou colocar aqui do Havaí é o Aloha Vibes. Gente, vocês já ouviram falar do Aloha Vibes? Ai, aquela cultura assim, toda paz e amor, aquela... Gente, eu não sei se sou eu que já me acalmo só de ver o mar, só de ver a natureza, só de ouvir pássaro cantar. Mas, gente, o Havaí é lindo demais. E onde você olha tem o arco-íris, inclusive o arco-íris é a placa deles, né? De carro. Tem o arco-íris em todas as placas de carro. Você vai andar no... Você precisa passar alguém no trânsito, cortar no trânsito. A pessoa... Você deixa a pessoa passar, ela vai te dar um chaka, que significa mahalo, obrigada. E até no ônibus, atrás do ônibus, tem quando você deixa o ônibus passar, ele tem uma plaquinha, um letreiro luminoso. E aí vem a mãozinha assim e embaixo escrito mahalo. Então, gente, eu acho que não tem como você ficar estressado na ilha. Assim, óbvio que tem problemas, que a gente fica estressado, mas eu digo assim, a longo prazo, sabe? Às vezes aquele estresse de cidade que a gente tem de todo dia trânsito, de todo dia aquela coisa meio pesada. Lá eu acho que é muito mais difícil você ter uma vida assim. Eu não sei se é possível você não ter uma calma. Só de você sair de manhã, eu lembro que eu acordava 5 horas da manhã e na onde eu morava, no meu cottage, em cima dele tinha uma árvore gigante que ficava entre a casa principal e o cottage. E aí tinham muitos pássaros que já amanheceu cantando. 5 horas da manhã era um coral de pássaros. Se você for no meu Instagram e você ver meus stories, vão ter alguns stories lá com o coral de pássaros. Então eu já acordava o quê? Nas nuvens. Já acordava feliz da vida. E eu ia dormir feliz da vida e era assim. O Havaí foi o lugar onde eu me senti mais plena, onde parecia que eu tinha tudo, que não me faltava nada, apesar da saudade, claro, apesar de sentir falta da minha família e dos meus amigos, do meu país, enfim, mas o Havaí foi um momento muito especial da minha vida. Por outros motivos também, mas esses outros motivos vão ter que ficar para outros vídeos, porque esse vídeo vai ficar muito longo e eu acho que eu já consegui falar de tudo aqui que eu queria. Se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais coisas sobre Havaí, se você tiver uma pergunta específica sobre o lugar, você pode deixar nos comentários ou você pode me procurar no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, @AnaCarolBraga. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa meus inscritos por nunca mais ter postado, por ter abandonado esse canal. Eu quero contar outras histórias, tem muitas histórias do intercâmbio que eu não quero levar pro túmulo, guardar só pra mim. Teve histórias nessa viagem que eu fui pra Califórnia. Eu quase fui traficada em Vegas com as minhas amigas, eu acho, né? Tem histórias no Havaí, tem histórias de Atlanta, que foi uma família muito difícil pra mim. Enfim, tem muitas histórias que eu quero compartilhar aqui com vocês. E se você quiser, também deixa aí nos comentários que você quer ouvir, pra eu saber, pra eu contar. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa aí um comentário, seu like e me segue lá no Instagram. Fala comigo. Eu gosto de interagir, eu gosto de gravar stories e é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!